apesar de ter sido bastante noticiado na imprensa brasileira, muita gente não sabe que o país passou por uma tentativa de golpe militar. É isso mesmo. Por lá, as coisas ficaram bem feias numa sexta-feira, no dia 15 de julho de 2016. Enquanto o atual presidente Recep Tayyip Erdogan estava de férias em um resort, os militares do país tomaram as ruas com a tentativa de derrubá-lo. Com tanques e armas, soldados tentaram manter o controle de redações de jornais e canais de televisão em Istambul. Bombardearam prédios governamentais em Ankara, a capital do país, e até mesmo atacaram o parlamento. Assim que o presidente tomou ciência do que acontecia no país, ele convocou, através de seu celular e um jornal de TV, a população para que combatesse e impedisse o golpe. Com isso, um grande número de cidadãos simpatizantes com o governo tomou os grandes centros e lutou contra o exército. Soldados foram parados, tanques derrubados e assim o golpe foi evitado. Uma outra resposta à tentativa de golpe foram as acusações de Erdogan. Segundo ele, o clérigo Fethullah Gülen é o responsável pela organização de complôs dentro de instituições do país para destituí-lo do poder. Gülen é um velho conhecido de Erdogan. Ambos eram aliados políticos e o Hizmet, movimento da sociedade civil turca, comandado por Gülen, foi essencial para a ascensão do atual presidente na década de 90. Com o passar do tempo, a aliança foi desfeita. Hoje, Gülen não só é desafeto mortal do presidente, como também foi incluído na lista de terroristas da Turquia. O pregador vive nos Estados Unidos desde 1999. 2 meses após o golpe frustrado, em setembro de 2016, a justiça turca reivindicou aos Estados Unidos a detenção de Gülen. Até o fechamento desta reportagem, o presidente americano Barack Obama havia prometido que cooperaria em levar os responsáveis pelo golpe à justiça. É importante ressaltar que neste conflito, quem luta contra o golpe é a parcela conservadora do país, enquanto que quem é a favor da destituição do governo são os jovens liberais, insatisfeitos com as atitudes autoritárias do atual presidente, como explica a professora e historiadora Sandra Molina. No caso da Turquia, você tem um grupo tradicional, um grupo conservador, que vai se aliar ao Erdogan. E você tem outro grupo que quer uma movimentação dos direitos. E, oportunamente, esses militares se juntam a esse grupo. Não quer dizer que, uma vez no poder, esses militares vão se comportar da mesma maneira. Essa insatisfação dos liberais é influenciada pela Primavera Árabe, que começou em dezembro de 2010 na Tunísia, com a derrubada do ditador Zine El Abidine Ben Ali. Em seguida, com a ajuda das redes sociais e da imprensa alternativa, a onda de protesto se arrastou para outros países como Líbia, Egito e Síria. Desde que reflexos desse movimento chegaram à Turquia em 2013, Erdogan reprimiu com brutalidade manifestantes e veículos de imprensa de oposição. Jornais foram fechados e jornalistas foram presos, como explica o advogado especialista em direito internacional Jaime Boulos. A prisão dos jornalistas na Turquia, ou seja, a Turquia é o 4º país do mundo com maior número de prisão de jornalistas, é o que eu disse há pouco, é um retrocesso para o cidadão. Não se pode conceber hoje, em 2016, um país em que a imprensa não seja livre, em que a imprensa não possa denunciar, que a imprensa não possa reivindicar. Então, quem acaba perdendo é o cidadão. Ele está perdendo ali um direito que é constitucional, que é o direito à comunicação, que é o direito dele ser informado de tudo que acontece ao seu redor, seja dentro do governo, seja na sociedade. Ele ainda comenta que um dos indícios do autoritarismo do presidente turco é o desrespeito à Constituição do país. A Constituição da Turquia é um pouco anterior à nossa Constituição, que é de 1988. A Constituição da Turquia ela é de 1982 e, portanto, ela completa esse ano 34 anos. Durante esse tempo, ela teve várias alterações ali no seu texto constitucional, mas é importante frisar que a Constituição da Turquia prevê sim a liberdade de expressão, prevê a liberdade de comunicação e a liberdade de opinião. O artigo 22 da Constituição da Turquia, ele trata da liberdade de comunicação. O artigo 25 trata da liberdade de expressão e opinião. E o artigo 26, ele trata ali também da liberdade de expressão voltada para a imprensa. Portanto, é uma Constituição baseada na democracia, como deveria ser em todas as constituições. Além disso, Erdogan também não respeita a república parlamentarista vigente na Turquia.
Neste regime, o presidente é apenas o chefe de Estado e não de governo. Como Erdogan foi durante 11 anos o primeiro-ministro do país e só em 2014 se tornou presidente, ele ainda não se desvencilhou dos antigos poderes. E o que acontece? Ele deixou de ser primeiro-ministro, passou a ser presidente, mas continuou atuando como primeiro-ministro. Ou seja, ele trouxe para si ali os poderes que ele tinha como primeiro-ministro e não há essa divisão. Ele atua, embora como presidente, como se primeiro-ministro fosse. E esse é o grande problema. Não só a imprensa, como também qualquer outro canal de comunicação, foram censurados, já que representam uma grande força difusora de pensamentos e opiniões. Através delas, grupos tomam conhecimento de outras realidades, reivindicam direitos e organizam manifestações. Os governos do Oriente Médio hoje, eles têm uma preocupação muito grande com o controle das redes sociais, porque eles sabem do poder que essas redes sociais têm de transformar as informações, né? E é óbvio, né, que com essa censura trazida ali de uma forma ditatorial, porque não estava prevista na Constituição, você acaba fazendo ali, né, massa de manobra governamental. Porque se eu não sei o que acontece, se eu não sou informado do que acontece, eu vou aceitando tudo de uma forma muito mais submissa, muito mais passiva, e aí não cria nenhum tipo de problema para o governo. E é isso que sempre acontece em governos ditatoriais. Eu tiro a possibilidade do meu cidadão ser informado para que ele se torne ali uma massa de manobra muito mais fácil de ser dominada. Ao longo da história, a Turquia se mostrou um país de grande valor. Na Idade Média, se destacou como o Império Turco-Otomano, que até hoje é considerado como a última potência global do mundo islâmico. E além disso, por estar em uma localização estratégica entre a Europa e a Ásia, passou a ser um dos territórios mais cortejados pelas potências mundiais, principalmente durante a Guerra Fria. Em termos culturais, ela também não pode ser esquecida, como explica Sandra. A Turquia foi um dos grandes impérios da Idade Média, né? O processo de islamização começa por volta do século 6, 7 com o Maomé, e aí, depois do Maomé e a islamização do Oriente Médio, o Império Turco-Otomano vai domesticar grande parte do Oriente Médio, o norte da África, e eles chegam inclusive na Península Ibérica, né? Que é um movimento que vai durar do século 8 até o século 15. Então, eu não posso olhar para a Turquia como um país que está bagunçado. Ele é um país que vive uma crise, mas é um país de uma sofisticação cultural impressionante. O que acontecerá com a Turquia, infelizmente, ninguém sabe responder. O que se sabe é que um país democrático com tanta cultura e tanto valor não pode ser reprimido desse modo como nenhum outro, independente de qualquer característica. A liberdade não pode ser contida, a imprensa não pode ser calada e os cidadãos não podem perder o poder. Caso contrário, todas as conquistas do povo turco serão perdidas.